Olá pessoal, me chamo Edson Alves e sou professor na faculdade UNB Gama. Hoje vamos resolver o Etcoder Beginner Contest 045. Se você ainda não fez as questões desse evento, sugiro que você pause o vídeo e faça essas questões. Se puder fazer na modalidade virtual, melhor ainda. Na descrição desse vídeo temos o link para o evento e também um breve esclarecimento a respeito do objetivo e o público-alvo desse vídeo. Isso dito, vamos às soluções. Esses foram os 4 problemas que compuseram o evento. Começando pelo problema A, trapézios. O texto do problema diz o seguinte: você recebe um trapézio. Os comprimentos da sua base superior, base inferior e altura são A, B e H, respectivamente. E está aí a figura do trapézio em questão. Determine a área desse trapézio. As exceções dos problemas são que tanto a base superior quanto a base inferior, quanto a altura H, são todos limitados ao intervalo entre 1 e 100. Todos esses valores são números inteiros e há a garantia que a altura H é par. A entrada é dada em 3 linhas. A primeira linha tem o valor de A, a segunda linha tem o valor de B e a última linha o valor de H. Na saída, você deve imprimir a área do trapézio em questão. É garantido que a área é um número inteiro. Essa garantia vem do fato da altura ser sempre um número par, conforme vamos ver logo adiante. Então são dados 2 exemplos de entradas e saídas válidas. No primeiro exemplo, o A vale 3, o B vale 4, o H vale 2, veja que o H aqui é par, e o resultado correto é 7. No segundo caso, os 3 valores são todos iguais a 4, que dá uma área de 16 para esse trapézio. Veja que como a base A e a base B são iguais, aqui efetivamente o desenho desse trapézio é um retângulo. Bem, então esse problema é bastante simples, basta que você aplique diretamente a fórmula da área do trapézio, que é A mais B vezes H dividido por 2. Aqui do Brasil a gente tem o hábito de chamar de base maior e base menor, usa um B maiúsculo, um B minúsculo, vezes a altura dividido por 2, mas aqui é a mesma coisa. E vejo vocês, como o H é par, quando eu dividir H por 2 vai dar um número inteiro, vai ser multiplicado pelo inteiro A mais B, por isso que a área é sempre inteiro. Se você não lembrava dessa fórmula do seu ensino médio fundamental, você pode deduzi-la a partir da figura do próprio trapézio. A ideia aqui é que a gente decompõe esse trapézio aí da figura em 2 figuras menores. Esse triângulo é resultante do corte de 2 paralelas ali nos pontos extremos de A na figura, então isso vai cortar, vai dar no meio esse retângulo que está à minha direita aí com base A e altura H, e os 2 pedaços que sobram formam esse triângulo de altura H e base B menos H. Assim, a área do trapézio vai ser a soma das áreas das 2 figuras. Então, abrindo essas fórmulas aqui, a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, a área do retângulo é base vezes altura. Então, quando eu somo essas frações, vai dar justamente aquela fórmula que eu apresentei antes. Assim, a gente tem uma solução com complexidade constante para o problema. Basta ler os 3 valores da entrada e aplicar a fórmula. Está aqui o código, que é bastante pequeno, porque é simplesmente a imediata aplicação da fórmula. Na linha 7, eu declaro as minhas variáveis, faço a leitura delas na linha 8. Em seguida, na linha 10, eu já obtenho minha resposta, que é a área, que seria a aplicação direta da fórmula apresentada, e o resultado é impresso na saída na linha 12. O segundo problema é o problema jogo de carta para 3. Alice, Bob e Charlie estão jogando o jogo de carta para 3, que tem as seguintes regras. Inicialmente, cada um dos 3 jogadores tem um deck que é composto por algum número de cartas. Cada carta tem uma letra A, B ou C escrita nela. A ordem das cartas nos decks não pode ser rearranjada. Os jogadores jogam em turnos, e Alice vai primeiro. Se o deck do jogador atual contém pelo menos uma carta, descarte a carta do topo deste deck. Então, o jogador cujo nome começa com a letra que estava na carta descartada continua no próximo turno. Por exemplo, se a carta diz A, Alice jogará o próximo turno. Se o deck do jogador atual está vazio, o jogo se encerra e o jogador atual é o vencedor do jogo. Você recebe os decks iniciais dos jogadores. Mais especificamente, você recebe 3 strings SA, SB e SC. O iésimo caractere em SA é a letra da iésima carta da Alice no deck inicial. SB e SC descreve os decks iniciais de Bob e Charlie do mesmo jeito. Determine o vencedor do jogo. As restrições são que o tamanho dos decks estão entre 1 e 100 unidades. Isso vale tanto para o deck da Alice quanto do Bob quanto do Charlie.
e cada uma das letras em cada uma das cartas é A, B ou C apenas, não há nenhuma carta com alguma coisa diferente disso. Na entrada são dados 3 decks, o deck da Alice na primeira linha, o do Bob na segunda e do Charlie na terceira e última linha. E na saída você vai imprimir A, B ou C maiúsculo, a depender de qual dos 3 amigos aí foi o vencedor do jogo de carta para 3. 2 exemplos de entradas e saídas. No primeiro exemplo, a Alice começa com um deck de 3 cartas, cujo topo tem a letra A, a carta do meio tem a letra C e a última carta tem a letra A. Bob tem um deck também de 3 cartas, onde a primeira é A e todas as demais são iguais a C. E Charlie tem um deck com 2 cartas apenas, a primeira é C, a segunda é A. Então, a Alice começando o jogo, ela descartaria a primeira carta, que contém um A, de tal modo que ela continua sendo o jogador atual. Agora o topo da Alice teria uma carta com a letra C, assim ela descartaria essa carta e passaria a vez para Charlie. Charlie jogaria, então, fora a carta do topo, que também tem um C, de maneira que o turno permaneceria com ele, e ele então descartaria a próxima carta, que é o A, retornando o turno para Alice. Veja que agora ele vai ficar sem cartas, mas ele passou a vez para Alice, por isso que não foi ainda o vencedor. E para ser o vencedor teria que voltar o turno para ele. Quando a Alice recebe o turno de Bob, ela só tinha uma carta no seu deck e continha o A. Ela descarta essa carta, o deck dela se torna vazio, continua sendo a vez dela, portanto ela é a vencedora. Então a simulação semelhante desse processo daria a vitória para Charlie no segundo conjunto de dados. Então esse problema aqui é um problema de simulação, onde eu vou ter que fazer esse passo a passo. Identificar aí qual é a carta do topo de cada um dos jogadores em determinado momento, fazer o descarte desse topo e passar o turno para o jogador cujo a letra inicial estava na carta descartada. Então vamos supor que n é o tamanho de uma string S qualquer. Tirar um caractere do início de uma string não é uma operação de boa complexidade assintótica, tanto é que a string do C++ não tem um método que faz isso diretamente. E mesmo que você queira fazer uma implementação sua, essa implementação vai ter complexidade proporcional ao tamanho do string, porque assim que você tirar o primeiro caractere, para manter a string no estado válido, você teria que deslocar todos os demais que não foram removidos. Agora, se você pensar no sentido oposto, que seria remover o último caractere da string, a API padrão do C++ já te dá um método que faz isso em complexidade constante, que é o método popback. Então, para que a gente possa respeitar as restrições do problema e possa também utilizar o método popback que já está ofertado aí na API do C++, o que a gente pode fazer é inverter essas strings. Essa reversão também pode ser feita por um método padrão do C++, que é o método reverse. Então a gente inverte as strings, aí a gente começa a fazer essas remoções com o método popback, em vez de implementar um método que removesse do início. Então, a complexidade da solução vai ser big O M, onde M aqui é o maior dentro do tamanho das 3 strings. Porque se fizermos a simulação do processo, usando o método popback para fazer as remoções, vamos fazer no máximo 3M operações. Então, assim, a complexidade é linear no tamanho M. Então, a implementação do código aqui está. Temos a função que resolução que recebe as 3 strings por referência, porque eu vou usar os próprios parâmetros aí para fazer essas remoções. Então, eu inicializo um vetor de strings na linha 7, onde contém as 3 strings na ordem que foi dada na entrada. Vou chamar esse vetor de xs. E a variável next aqui da linha 8 vai indicar quem é o próximo jogador a tomar o turno. Eu vou identificar a Alice com o número 0, o Bob com o número 1 e o Charlie com o número 2. Então, antes de fazer o processo da simulação, eu uso o método reverse aqui para poder inverter as strings. Então, elas vão ficar na ordem reversa em relação à entrada, de tal modo que o que estava no topo vai passar ao final, para poder fazer as remoções sempre do final. A simulação vai acontecer enquanto eu olhar esse vetor onde tem os decks de cada um dos 3 jogadores e o deck do jogador que deve fazer a próxima jogada não estiver vazio, eu obtenho o valor que está no topo, como agora está invertido, seria o último caractere da string, obtive aqui através do método back. Então, qual é a carta que está no topo do jogador next? Vai ser o valor C. Eu vou lá, excluo desse jogador o último caractere usando o método popback que eu já comentei. E o próximo jogador vai ser o que estava escrito na carta menos o A minúsculo. Veja que nas cartas o valor de C aqui só pode ser A, B e C minúsculo. Fazendo essa subtração aqui, quando for A, o resultado vai dar 0, A menos A vai dar 0. O B minúsculo menos A vai dar 1, passando a jogada para o Bob, e C minúsculo menos A vai dar 2, passando a jogada para o Charlie. Então, vou simulando até que eu encontre um jogador que tem o deck vazio. Quando isso acontecer, essa condição se torna falsa, então quem ganhou foi quem estava indicado na variável next, mais A maiúsculo. Então, se for 0, 1 ou 2, vai dar A, B ou C maiúsculo, conforme espera-se a saída do problema. Essa parte aqui é simplesmente a leitura. Na entrada do problema, eu declaro 3 strings, SAS, B, C, faço a leitura das 3 a partir da entrada padrão.
passo essas strings para a função de solução que eu comentei agora há pouco e, por fim, a depender do que a função retornar, escrevo isso na saída aqui na linha 32. O terceiro problema é o problema C, muitas fórmulas. O texto do problema diz o seguinte: você recebe uma string S composta apenas por dígitos entre 1 e 9, inclusive. Você pode inserir o caractere mais em algumas posições, talvez em nenhuma, entre duas letras dessa string. Aqui, o símbolo de positivo não acontece consecutivamente depois de uma inserção. Todas as strings que podem ser obtidas desse modo podem ser avaliadas, computadas como fórmulas. Compute todas as possíveis fórmulas e imprima a soma dos resultados. Então, as restrições do problema são que o tamanho da string S está entre 1 e 10 caracteres e todos os caracteres de S são dígitos decimais entre 1 e 9, inclusive. A entrada contém apenas a string S e a saída do programa deve ser a soma do valor de todas as possíveis fórmulas compostas através da inserção de 0 ou mais símbolos de positivo entre esses dígitos. Aqui temos dois exemplos. A primeira entrada é 125, a saída esperada é 176, eu já vou detalhar esse exemplo aí. E na segunda entrada eu tenho aí a maior entrada possível, 10 caracteres todos iguais a 9, e a soma de todas as expressões possíveis totaliza esse número aí bastante grande. Vamos ao detalhamento do primeiro caso de teste. Então, no primeiro caso, o número é 125. Temos 4 possibilidades de formar expressões com 125 por meio da inserção do símbolo de positivo entre os dígitos. No primeiro caso aqui, eu não insiro nenhum dígito, então o valor dessa expressão, 125. Aqui foi inserido um caractere positivo entre o 1 e o 2. Então, a expressão é 1 mais 25, cujo resultado é 26. No terceiro caso, eu mantive os dois primeiros caracteres, 1 e 2, e inseri o símbolo de positivo entre o segundo e o terceiro. 12 mais 5 dá um total de 17. E por fim, aqui foi inserido o símbolo positivo entre todos os dígitos possíveis. Então a expressão resultante é 1 mais 2 mais 5, cujo resultado é 8. Então, nessa soma teremos 8 mais 5 são 15, com 5, 20, com 6, 26, vão 2, 2 mais 2 mais 2 mais 1 são 7, 176, que é a resposta esperada. Muito bem, voltando ao problema, como podemos fazer para resolver esse problema? Cada string da entrada tem no máximo 10 caracteres, então é possível gerar todas essas possíveis combinações e avaliar todas as expressões possíveis. Então vamos chamar aqui de n o número de caracteres na string S. Então são n-1 posições onde eu posso colocar o símbolo de positivo. Vai ser antes de qualquer caractere da segunda posição em diante. Então aqui eu fiz um esquema, o primeiro caractere não tem como botar o positivo antes dele, mas logo após ele e antes do S2, antes do S3, que fica logo após o S2, e por fim, antes do Sn. Então, se eu contar pelo número de caracteres que eu posso botar o mais antes, vai dar um total de n-1 posições. Assim, serão 2 elevado a n menos 1 expressões possíveis de serem formadas. Afinal, para cada uma dessas marcações que eu fiz aqui, eu posso inserir ou não o símbolo. Então, eu tenho a opção de inserir, não inserir. Duas alternativas para cada uma das n-1 posições, dá 2 elevado a n-1 possibilidades de expressão. Então, cada expressão dessa eu vou avaliar ela passando em todos os caracteres. Então, a avaliação de expressão me custa um número que é proporcional ao tamanho da string, um número de operações proporcional ao tamanho da string. Então, são 2 elevado a n proporcionalmente expressões, n para pagar cada uma delas, então dá uma complexidade n elevado a 2n, que é possível de ser feito no tempo limite estabelecido do problema. Isso porque o n chega no máximo 10 caracteres, então esse número é razoavelmente pequeno. Como é que a gente vai proceder para resolver esse problema? Vejam vocês primeiramente que eu estou usando aqui o tipo de dado long, que é um inteiro de 64 bits, porque o número resultante na resposta pode eventualmente chegar a extrapolar a capacidade do inteiro. Então, para não correr riscos, eu já boto aqui inteiro com a capacidade ampliada. Minha função de resolução desse problema recebe a string S da entrada e inicializa a resposta em 0. Então, esse laço externo da linha 10 aqui, o que ele faz é atribuir à variável p um padrão binário que significa qual vão ser as posições que eu vou inserir o mais ou não. Então, se o bit estiver ligado na posição correspondente, eu insiro o símbolo
de positivo. Se ele estiver desligado, eu não insiro. Então, aqui o tamanho da string menos 1, deslocamento à direita aqui do 1, significa o 2 elevado a n menos 1. Então, todos os números menores que 2 elevado a n menos 1 partindo do zero representam uma possível expressão. Então, isso é uma maneira de eu enumerar todas as possibilidades de posicionamento dos símbolos de positivo. Para cada uma dessas possibilidades, o resultado da expressão, que vai ser composta por esses símbolos positivos, inicialmente é zero, e o x aqui é cada elemento que vai ser o inteiro em cada parcela intermediária entre os positivos. Então, passando em toda a string, eu vou começar a trabalhar o valor de x. O x vai ser o que eu tinha antes, inicialmente 0, vezes 10, mais o próximo dígito decimal. Então, isso vai fazendo que, à medida que eu caminho, eu vou extraindo o símbolo da expressão. Então, eu vou posicionando os símbolos de positivo e também extraindo as parcelas da soma dinamicamente. Então, após extrair o dígito da posição i, eu verifico se eu vou ter um mais logo após ele. Então, eu checo o iésimo bit de p, se ele estiver ligado, ou, e isso é muito importante, eu cheguei já ao fim da string, esse é o último caractere, nos dois casos eu tenho que totalizar a parcela que eu tinha acumulado em x até então. Ou seja, cheguei ao x símbolo de positivo, o que ficou à minha esquerda é uma parcela, deve entrar. Cheguei ao fim da string, essa parcela também tem que entrar na soma. Então, o meu resultado é acrescido de x, e o x agora se torna zero para eu começar a computar a próxima parcela. Então, nesse procedimento aqui, eu estou fazendo duas coisas no mesmo trecho de código. É avaliando a expressão gerada pelo x, então, à medida que eu vou fazendo as seções do x, eu já vou computando as parcelas. E no laço mais externo, olhando todas essas possibilidades. Então, assim que eu termino de avaliar uma das expressões, eu tenho o valor de raiz correto para aquela expressão. No final, eu totalizo na resposta, que vai totalizar todas essas respostas intermediárias. A parte final é a leitura da entrada do problema, que é apenas a string s, que é repassada para a minha função de solução, e o resultado acumulado de todas as respostas possíveis vem nessa variável que é impressa na linha 39. Por fim, o último problema do evento é o problema D, a coloração de Snook. O texto do problema diz o seguinte: temos um grid com H linhas e W colunas. Inicialmente, todas as células, todas as entradas desse grid foram pintadas de branco. O Snook pintou N dessas células. A iésima célula pintada é a célula na A iésima linha e na B iésima coluna. Compute o seguinte: para cada inteiro j, com j variando de 0 até 9, quantos subretângulos de tamanho 3×3 desse nosso grid, dessa nossa malha, contém exatamente j células pintadas de preto, depois que Snook tenha pintado as n células. Então, esse é um problema aí bastante interessante. Eu vou mostrar um desenho de uma situação no caso de teste, vai ficar um pouco mais fácil de entender o que ele quer que a gente compute. São várias restrições nesse problema. A primeira dela diz respeito às dimensões do grid, então eu vou ter no máximo 10 elevado a nona e no mínimo 3 linhas, a mesma coisa para o número de colunas, então eu posso ter uma malha aí com um número muito grande de células. Se eu tenho os valores limítrofes aí, seria 10 elevado a 18 células, o que nos impede de olhar uma por uma individualmente. O número de células que Snook pintou pode ser 0, nenhuma, até um máximo de 10 elevado a quinta, ou o produto H vezes W, que for menor, ou seja, o cenário que ele não pintou ninguém, ou o cenário que ele pintou no máximo tudo. E se a quantidade total de células for maior que 10 elevado a quinta, então fica limitado a esse valor. Individualmente, as posições que localizam as células pintadas, o AI e o BI, naturalmente estão limitadas pela dimensão que ela representa. O AI tem que estar entre 1 e H, e o BI entre 1 e W. E, por fim, não é dada repetidamente uma mesma posição. Então, tem um par AI. BI ele vai ser diferente do AJ, BJ, se o AI for diferente de J, significando que linhas diferentes significam células pintadas diferentes. A entrada do problema é composta por várias linhas. A primeira delas dá as duas dimensões do nosso grid, o número de linhas e o número de colunas. Em seguida, o número de células pintadas por Snook. Esse N vai indicar a quantidade de linhas que vem a seguir. Cada linha tem um par de inteiros AI, BI, indicando na iésima linha qual foi a iésima célula pintada por Snook. A saída é composta por 10 linhas. A Jésima linha, lembra que o J varia entre 0 e 9, vai dizer qual o número de subretângulos 3×3 do nosso grid que contém exatamente J de suas células pintadas de preto. Esse caso de teste aqui é o que eu falei que vou mostrar o gráfico. Eu tenho um grid com 4 linhas, 5 colunas. 8 dessas 20 células no total aqui foram pintadas. Foram a primeira célula da primeira linha, primeira coluna, primeira linha, quarta coluna, primeira linha, quinta coluna e assim por diante. Isso corresponde a esse desenho aqui. Então vejam, são 4 linhas, 5 colunas,
8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colunas pintadas. Então vejam vocês que na resposta, deixa eu retornar aqui, na resposta eu não tenho nenhum subretângulo com 0, com 1 e com 2 retângulos em preto, pintados de preto, células pintadas de preto, perdão. Eu tenho 2 subretângulos 3x3 que tem exatamente 3 células pintadas de preto, 4 subretângulos que tem exatamente 4 e mais do que isso também está tudo zerado. Quem são esses subretângulos? Vejam vocês que o primeiro subretângulo 3x3 começa nessa célula, avança para cá e faz esse desenho aqui. Então esse é o primeiro subretângulo 3x3. Vejam que ele tem um total de 4 células pintadas em preto. O próximo começa nessa posição e endereça esse contorno aqui. Ó. Novamente são 1, 2, 3, 4 células pintadas de preto. Esse último aqui relacionado à primeira linha também são 4 células. Essa e essa. Então, com o canto esquerdo superior na primeira linha, eu tenho 3 subretângulos com 4 células em preto cada um. Começando aqui na segunda linha, e vai ser a última linha que eu posso começar subretângulos 3x3, eu tenho esse primeiro subretângulo que tem exatamente 3 células pintadas de preto. O outro que começa aqui, nessa direção, são 4. 1, 2, 3, 4. E por fim o último, esse que vai aqui e faz esse contorno, são 3. Então dos 6 subretângulos possíveis, 4 deles tinham 4 células pintadas de preto e 2 deles tinham 3 células pintadas de preto. Então 4 e 2 são aqueles que apareceram aqui na resposta. Muito bem, como é que resolve esse problema? Ele é um problema fácil de entender, mas os limites são grandes o suficientes para impedirem que eu faça a verificação pontual de todas essas células do grid. Porque há no total de H-2, W-2 quadrados 3x3 a serem avaliados. Então, vocês viram que agora há pouco eu tinha 5x4, o que esses limites estão subtraídos de 2 e 2 significa o máximo que eu posso chegar para a esquerda e o máximo que eu posso descer para que restem ainda pelo menos 2 linhas à esquerda e 2 linhas para a direita para que eu possa completar o 3x3. Mesmo assim, multiplicando isso por 10, a nona no máximo para o H e para o W, não dá para olhar um por um. Então, o que a gente pode fazer, ao invés de olhar o grid como um todo, é investigar os pontos pintados, porque a gente sabe que eles não vão exceder 10 elevado à quinta potência. Cada um desses pontos pintados vão pertencer no máximo ao total de 9 desses subretângulos. Então a ideia é, para cada ponto eu olho os 9 subretângulos que ele está lá dentro, voltando aqui rapidinho na figura, imagine que eu estou olhando para essa célula aqui. Ele pode estar nesse subretângulo aqui, que está aqui, ou no subretângulo que está lá acima. Ele pode também estar nesse outro aqui e nesse outro de baixo. Então ele está em 4 subretângulos possíveis. No cenário ideal ele está em 9. Mas isso pode acontecer ou não, mas não passa de 9, perdão, que é o limite aí. Então, são 9 vezes 10 à quinta quadrados a serem avaliados. Então, isso ainda é factível de ser feito, ao contrário dos 10 a 18, que seria olhar todo o grid. Então, a ideia é que a gente caracterize cada um dessas regiões 3x3 pelo canto superior esquerdo. Então, se o x, y é um dos pontos pintados, eles vai pertencer a qualquer um dos 9 quadrados que tem coordenada superior esquerda com x menos dx, y menos dy, com dx e o dy variando de 0 até 2. Então, isso identifica os potenciais 9 quadrados 3x3 que o x, y pertence. Então, vou iniciar uma estrutura de dicionário, que vai fazer o seguinte registro. Para cada canto superior esquerdo possível, eu avalio quantos pontos pintados fazem parte desse quadrado. Então, a ideia é, o x está pintado nesse subretângulo aqui, então vou nessa entrada e incremento ela em uma unidade, afinal ela tem um ponto associado. Se outro ponto, porventura, também estiver nesse subretângulo, a gente incrementa lá. E isso vai atualizando os cantos superiores direitos com o total de pontos pintados no subretângulo que ele define. Então vejam vocês que ao fazer isso eu vou conseguir identificar corretamente todos os cantos superiores que têm no mínimo 1 e no máximo 9 pontos pintados. Para chegar à resposta do problema só falta mais um detalhe. E os subretângulos que não têm nenhum ponto pintado? Será aquele total que eu tinha dito antes, H-2, W-2, subtraídos daqueles que tiveram ao menos um pintado. Então, com essa diferença, eu resolvo essa última parte do problema. A complexidade do problema vai ser, então, proporcional ao número de pontos pintados, porque para cada ponto pintado eu verifico 9 no máximo quadrados 3x3, cada quadrado 3x3 eu olho mais 9 elementos, então é 18 elementos pelo n. O fator logaritmo entra aqui por conta do dicionário, a consulta, a escrita e a leitura do dicionário, cada operação é logarítmica. Se você usar um dicionário que o acesso é constante, a complexidade vai para Big O n apenas. Eis o código da solução do problema. Aqui eu estou definindo, além do long, que é o tipo que eu tinha apresentado aí no problema C,
também um par de long-longs. Eu vou precisar dessa entrada de par aqui, vocês já vão ver por quê. Na função de solução, eu vou receber 3 parâmetros, o h e o w, número de linhas, número de colunas, e um vetor de pares. Os pares são os pontos que foram pintados. O primeiro elemento do par é a coordenada A, o segundo elemento do par é a coordenada B. Eu vou retornar um vetor com as informações, um vetor de 10 posições com as quantidades respectivas de pontos pintados, de 0 até 9. Então aqui é o meu dicionário, o meu mapa. Para cada canto superior esquerdo, eu vou representar o canto superior esquerdo como um ponto, então é um par xy, e aqui é a quantidade de pontos que estão pintados no subquadrado 3×3, cujo canto superior esquerdo está na primeira chave aqui, está no elemento chave do meu dicionário. Então eu vou passar um a um em todos os pontos. Esse ponto aqui desse par eu vou extrair. A primeira entrada do par vai ser a coordenada x, a segunda entrada do par a coordenada y. Agora, o i e o j vão fazer o papel do dx e do dy na explicação anterior. Eles vão localizar os 9 possíveis cantos superiores esquerdos para uma sub-região 3×3. Se essa região é válida ou não, vai ser checado adiante. Eu vou avaliar se o UV é um desses cantos superiores esquerdos válidos. Ele será válido se ele for maior ou igual que 1 ou menor ou igual que h-2 no caso das linhas, e maior ou igual que 1 e menor ou igual que w-2 no caso das colunas. Se ele é uma posição válida, ele vai para o meu dicionário, eu uso aqui o construtor do par e abre parênteses, passa os dois valores UV e nessa posição eu incremento. O mapa, por default, se a chave ainda não estava inserida, ele vai considerar o valor 0. Se ele já estava lá, ele incrementa o valor para o próximo. Então esse laço, nesse primeiro momento, tem o objetivo de identificar cantos superiores esquerdos válidos que têm um ou mais pontos pintados. Meu vetor de resposta tem que ter as 10 posições que eu falei, inicialmente estão todas elas zeradas. Eu passo novamente agora no meu dicionário, avaliando. No meu dicionário, o primeiro elemento do dicionário é o ponto xy, para a gente agora já deixa de ser importante, e o segundo elemento do par, que é esse aqui, p ponto segundo, é o número de pontos que estão pintados naquele subretângulo. Então, para aquela quantidade na resposta, eu incremento o valor. Por fim, as regiões 3×3 que não tem nenhum ponto pintado é o total de regiões 3×3 menos o número de entradas do dicionário. Cada entrada no dicionário é um ponto e esse ponto representa um subretângulo que tem um ou mais elementos pintados. Então, pegando o membro size aqui do meu dicionário, eu consigo saber a quantidade de subretângulos que tem um ou mais pontos pintados. Isso vai dar o total de pontos não pintados quando subtraído da diferença do total. Essa será a resposta do meu problema, esse vetor de 10 posições com as informações desejadas. Na parte final do problema, eu faço só o processo de leitura da minha entrada, primeiro as 3 variáveis da primeira linha, declaro um vetor de pares com n entradas, para cada uma das linhas seguintes, faço a leitura dos 2 elementos e componho o par. Repasso para a função que a gente viu agora há pouco, lembre que a resposta agora é um vetor, então para cada uma das entradas desse vetor, eu imprimo uma nova linha. Então é um problema bastante interessante, que é a abordagem direta de olhar todos os elementos do grid. Não dá tempo porque são muitos elementos, mas se a gente olhar para os elementos pintados, a quantidade é suficiente para que a gente possa avaliar todo esse cenário e calcular o que ficou faltando, que são os elementos não pintados, por meio do complementar. Então, finalizamos aqui mais um evento. Agradeço àqueles que acompanharam todos os nossos vídeos, inclusive esse, até o final. Na semana que vem nos encontramos novamente com a solução do próximo Etcoder Beginner Contest, que será na ocasião o 46. Obrigado a todos e até a próxima.